De qualquer forma, às 10 horas e 18 minutos, nossa missão de informá-los e entretê-los segue adiante aqui a todo vapor, pessoal, até porque enquanto o Brasil pega fogo com entraves, obstáculos, enfim, esse cabo de guerra entre Congresso e Planalto, uma pauta parece comum entre a oposição e aliados do governo, que é a cobrança da mala de mão por companhias aéreas. Inacreditável. Isso porque em um post o presidente da Câmara, Hugo Mota, classificou como abuso a possibilidade de cobrança dos passageiros pela mala de mão em viagens aéreas e afirmou que a casa, aqui eu abro aspas, não vai aceitar esse abuso, fecho aspas, e frisou que vai colocar em votação pedido de urgência porque o consumidor vem em primeiro lugar, aspas, aqui nessa fala final. É o mínimo, né, mano? É o mínimo de decência e de bom senso que tem que parar para dar um chega para lá nessas companhias aéreas cada vez mais predatórias na forma que elas operam. Eu discordo, Marinho. Valeu, então. Eu vim curioso para saber a sua opinião. O meu ponto Você não vai deixar uma linha de mão? O ponto é o seguinte, é preciso ter diversidade de modelos. O grande problema do Brasil é a concentração de mercado no setor aéreo. Quando você olha o volume de companhias que nós temos no mercado brasileiro e compara, inclusive com países latino-americanos, nós temos uma extensa concentração de mercado. Isso é parte do que explica o porquê o serviço de companhia aérea é tão ruim no Brasil. Porque nós temos um mercado extremamente concentrado. Então, como que a gente lida com esse problema? A gente precisa criar o ambiente de negócios que seja capaz de atrair maior concorrência, inclusive empresas internacionais, para atuarem no nosso mercado. E um dos problemas do nosso ambiente de negócios, veja só, tem um dado estarrecedor da Associação Internacional de Companhias Aéreas que mostra que mais de 90% da judicialização envolvendo companhias aéreas ocorre no Brasil. Ô, mano, você trouxe vários pontos, mas até agora eu não consegui entender por que você concorda em... Porque... Tá tudo, eu tô contigo até agora, mas como é que vai sobrar pra malinha, pro creme cracker, pro sujeito com a necessezinha dele? Parte da questão é nós precisamos ter a possibilidade de ter companhias low cost, que são aquelas companhias que não dão nada além do transporte em si. Pavô e peça. Exatamente. E o consumidor tem que ter o direito de escolher. A questão é, a gente só olha a realidade de hoje, que é a realidade triste que todo mundo é revoltado, eu também, com a péssima qualidade do serviço das companhias aéreas. O meu ponto é, a gente está reproduzindo essa armadilha que faz com que as pessoas achem que da lei vai surgir a resolução de todos os problemas, e aí a gente tem uma legislação extremamente detalhista sobre como deve ser a relação entre a companhia aérea e o consumidor, e é esta legislação que gerou o ambiente de negócios e o mercado que nós temos agora. Então a gente precisa mudar de modelo, e a mudança de modelo precisa se dar pensando na diversidade de companhias. A gente precisa diminuir o nível de detalhamento da burocracia, o nível de detalhamento que nós exigimos na legislação para sermos capazes de atrair mais companhias. Vamos lá, pera lá só um pouquinho. Para. Até agora você não conseguiu, com todos os argumentos, você ficou falando aqui, eu até calculei, mais de 4 minutos e até agora não conseguiu explicar sobre o porquê que é viável você ter uma cobrança extra sobre a bagagem. Porque à medida que você estabelece ali que vai ser cobrado extra, você acha que as outras companhias vão baixar? Claro que não. A tendência é aumentar cada vez mais. Não vai criar um livre mercado. Olha, eu vou oferecer um desconto, porque aí eu não... Se você vier sem bagagem, você não vai ter... Porque aí a gente está olhando a questão isoladamente. O que eu estou criticando não é a questão isoladamente. Se for no cenário atual, entre cobrar ou não cobrar, é claro que eu quero que não cobre, mas eu quero mudar o cenário atual. E quando o presidente da Câmara dos Deputados, que tem o poder de propor uma legislação que mude o cenário atual, ele simplesmente coloca a cereja no bolo, ele está fazendo populismo, porque não vai resolver o problema. Nós vamos continuar com companhias aéreas que prestam péssimo serviço, mas ele vai posar de herói dizendo impedir que façam a cobrança a mais. A posagem de herói foi boa. Eu acho que o Mano tem até
razão no seguinte sentido. Se for para ser low cost, mas não pode impor isso ao consumidor. Então, nós teríamos que ter uma multiplicação, um exemplo, uma empresa sendo low cost, e aí, low se cost mesmo, só paga para ir. Só para entrar no Low cost avião. é um modelo de companhia Não que tem nem existe em direito vários a uma outros copo países. d'água. Não tem Não tem problema, água. mas o que Tem não água. pode, e aí eu sou contra o que o Mano está colocando, é colocar o preço de low cost, sendo que a gente tem resolução da ANAC permitindo essa bagagem e não dá o direito de escolha. Sim. Então, se tiver low cost, o consumidor, ele escolhe pagar menos e não levar a mala. Aí eu concordo. Agora, o que não dá, que é o que está acontecendo e está se reverberando nessa discussão, é que eles estão querendo colocar o preço para você levar a mala com a diretriz de low cost. Aí eu acho que fere realmente o direito do consumidor, a resolução da ANAC, e o consumidor, pela lei do consumidor, que é a Lei 8.078/90, lá no artigo 6º, o que ela fala? O consumidor é vulnerável. Então eu não posso impor essa livre questão econômica e comércio às custas do consumidor. Agora, ninguém aguenta mais uma taxa, e é isso que é, uma taxa disfarçada de otimização de serviço. Não é não, Jota? O que você acha? Perfeito, André, só que eu acho que tem o seguinte, tá? Tem a diferença entre o mundo ideal, o cenário ideal. Eu vou falar pra vocês, se continuarem não cobrando a mala, eu vou fazer a primeira coisa, eu vou entrar no avião, levar minha mala e vou me mudar pro país do Mano Ferreira. Porque o país do Mano Ferreira é sempre uma coisa maravilhosa. galera. Ele muda a cultura, né? Que coisa maravilhosa e tal. Eu quero morar no país do Mano Ferreira, só que na realidade não vai ter essa concorrência. Na realidade, vou pegar o cafezinho do meu amigo Mano Ferreira, todas as empresas vão se reunir nesse cafezinho e vão dizer, gente, vamos todo mundo cobrar e todo mundo ser feliz, e acabou a história aí. Então por que sempre repassar o ônus para aquele passageiro que já arca com um péssimo serviço de qualidade? Essa é a minha dúvida. Então, você falar que não já dá, tem... não dá. Vamos concordar David, numa coisa? por favor. Já tem o bagageiro em cima do avião. Pra quê? Aí vai colocar um corpo lá em cima pra ir deitado, pra pessoa ir dormindo, vou colocar uma cama extra. Então, veja, no cenário atual, eu concordo com o ponto que vocês estão trazendo. O que eu estou colocando é, o cenário atual é muito ruim. A gente não devia estar satisfeito com o cenário atual e achar que, não, essa legislação agora, o Hugo Mota é o herói do Brasil. Isso, não é herói. Agora ele é o grande herói Quem falou porque está salvando os pobrezinhos dos Eu acho que ele consumidores. pegou isso para poder trazer populismo, Exato, isso é para levantar a populismo. bola para ele. Gente, O assim, Mota... Causa a péssima qualidade do nosso mercado aéreo é o excesso de regulação, o excesso de detalhismo, que na prática proíbe a existência de concorrência. Na prática, o Estado está impedindo que o mercado aéreo brasileiro tenha mais opções. E a maior proteção ao consumidor é a livre concorrência. O consumidor não está protegido porque nós temos a Lei de Defesa do Consumidor. O consumidor está refém de 3, 4 companhias aéreas, a depender do trecho, só uma. Sim, você está falando da livre concorrência. Eu concordo com isso. Agora, sabe o que a gente precisa também discutir? Por que que o Mota, né, joga isso, essa bomba, e eu te falo por quê. Por que será? Porque é óbvio que, fazendo uma legislação onde ele pega e diz respeito lá, olha, você vai ter direito à sua malinha, né, jogando essa bomba para a população, ele eleva ali, né, o seu nome para votação. Nossa, o Mota tá pensando no consumidor. Quando, na verdade, a gente sabe bem qual é ali a fundamentação e a finalidade de trazer essa pauta que... Todos nós somos consumidores. E muitas pessoas, hoje em dia, realmente viajam de avião. Será? O que não acontecia isso anteriormente. Então, eu acho... Será que é porque ele veio desses dias numa viagem com uma bagagem cheio de roupas vestidas de vergonha e tudo mais? Porque realmente o que ele ouviu mala sem alça, parte do você diria? presidente da República falando que tem o Congresso mais fraco e ele não reagir quanto a isso... Ele é um homem desesperado. Eu acho que vocês levantaram o ponto perfeito. Eu chamo ele de Hugo Moita. Porque, na verdade, assim, ó, me dá a impressão que ele tá escondido atrás de uma moita e ele só surge pra discutir tudo que não tá sendo discutido. Dosimetria, ICMS, o governo, todo mundo desembarcando, tarifas internacional. E daí ele sai da moita. Gente, e as malas? Pelo amor de Deus! Esse cara tá desesperado por um legado de uma cadeira que não tem tamanho pra estar ocupado. É.